Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast que não leva ninguém a lugar nenhum. Meu nome é Nicolas, eu tô falando aqui de Vancouver, no Canadá. Aqui é a Aline, falo diretamente de Budapeste, na Hungria. Aqui é Cíntia, de Vancouver, Estados Unidos. Aqui é Renata, falando de Milão, na Itália. E aqui é Lucas, falando aqui de Parnamirim, no Brasil. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, @LNLugarNenhum. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece muito no Brasil. É um problema muito sério que ocorre em todo brasileiro e eu acho que já ocorreu em todo mundo que está aqui falando, que é o famoso complexo de vira-lata. É isso aí você bota os cachorros latindo agora. O vira-lata caramelo. O vira-lata caramelo pode ser a capa do episódio, inclusive. Viu? Ficar a dica. Verdade. Mas eu acho que realmente é uma coisa que aconteceu, deve ter acontecido com muita gente e com a gente com certeza. Eu sou a figura, se você procurar complexo vira-lata no dicionário, tem lá a minha foto. Aline Sattler. Eu sou muito, Mas tipo, descrição total. antes de a gente começar a falar mais das nossas experiências com esse tal de complexo vira-lata, a gente tem que falar um pouco para as pessoas que não sabem o que é, né, o significado do que seria esse complexo. Bem, complexo de vira-lata é quando dizem que os brasileiros têm complexo de vira-lata, quer dizer que eles se sentem inferiores em face ao resto do mundo. Quer dizer, eles acham que eles são menos do que realmente são. E isso é uma coisa que a gente sente muito, né, na cultura, é uma coisa que eu acho que está muito arraigada na cultura brasileira, de olhar para tudo que é de fora e achar que é melhor, simplesmente pelo fato de ser de fora. E é uma coisa que quando a gente vai morar no exterior, a gente vê que não é verdade, né? Não é bem verdade isso. Tanto porque a gente passa a valorizar mais as coisas do Brasil, quanto que a gente passa a ver que não é só porque tem uma coisa que está fora do Brasil que vai ser melhor do que as coisas que estão no Brasil, né? E não só relacionada com a questão de fora, mas às vezes com a pessoa mesma, né? Pessoal. Tipo, de não acreditar nos seus próprios potenciais, nas suas habilidades, e sempre achar que você tá ali. Que você não Enfim. merece, que você não é bom o suficiente, que o que você faz é tipo sorte, alguma coisa do tipo, não é porque você tem a habilidade ou capacidade para fazer isso. Exatamente. Alguns dão outro nome para isso, que é a síndrome do impostor, né? Exato. Eu acho que é o termo técnico, na verdade. Eu acho que o complexo de vira-lata seria uma síndrome do impostor em sociedade. Tipo, a Coletivo. sociedade inteira, o coletivo como uma grande síndrome do impostor, né? Mas, diga mais, Aline, como é que você entende sua experiência aí? Não, assim, eu vejo isso muito, por exemplo, quando a gente estava fazendo universidade, para quem não sabe, a gente fez universidade junto, nós 5. E aí teve uma época que a gente recebeu muitos alunos de fora, tipo da Argentina, do Chile e França. tal. França e tal. E sempre que vinha um aluno de fora, era uma coisa assim, ele é de fora, nossa, muito bom. E tipo, a gente nem conhecia a pessoa e já achava que ela era superior a gente, só por ser de fora. E muitas vezes nem é. Na verdade era, né? Já era fodástico. Já era muito bom. Mas... Eu ia falar que justamente chegou um menino, ele era argentino, não era, Aline, na nossa sala. Uhum. E aí era uma matéria de projeto para fazer um edifício vertical. Todo mundo tirou tipo 7, 6 e o menino tirou 10. Uma pessoa que nunca tinha, tipo, projetado naquele contexto, nem nada, e ele nem fez exatamente o que o professor queria, porque tem muito isso querer agradar o professor, mas eu me lembro que o moleque tirou a nota mais alta, eu fiquei, Então quer dizer que vocês estão dizendo que o ensino que vocês dão não é tão bom, então na hora que vem alguém de fora, é essa pessoa que merece a avaliação máxima, entendeu? E não o aluno local, né? Meio estranho. E aí foi...
Mas às vezes acontece, né? De realmente o de fora ser melhor. Mas muitas Primeiro. vezes a gente tem isso já dentro da gente, de que o que é de fora é melhor enfim, esse preconceito, né? Esse conceito pré-estabelecido de que somos inferiores. E isso, tipo, para mim, é uma coisa que eu não notava muito em mim, por exemplo, mas que cada vez mais eu tenho sido alertada disso. Tipo, de meus amigos virarem para mim e falarem mesmo, poxa, você é boa sim, tipo, para com isso e tal. E eu começar a me valorizar mais. Mas até hoje eu tenho essa coisa assim. Quando eu vim para estudar aqui em Budapeste, fazer meu mestrado, eu vim assim, nossa, tipo, foi sorte. Quando eu via os outros alunos, eu ficava pensando que talvez, tipo, talvez não, que eu era inferior e que eles iam descobrir isso, e é como se fosse uma culpa, você tem uma culpa de tipo, um medo, eles vão me descobrir que eu não sei fazer e que eu sou ruim, tipo, não sei porque que eu tô aqui, alguma coisa do gênero. E até um exemplo, essa semana mesmo, por mais que eu tenha já como é que diz, essa clareza, que eu tenho essa síndrome, eu ainda caio nela, entendeu? Por exemplo, essa semana, na empresa que eu estou trabalhando, a gente está recebendo poucos casos, então eles disseram que a gente poderia ajudar o outro time a fazer um modelo no ArchiCAD e tal. E aí eu tava super assim, nossa, eu não quero me disponibilizar porque eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei fazer, ou tipo, não vai ser bom e eles vão me julgar e coisas do gênero. E aí a pessoa responsável pelo meu time veio falar comigo, Elaine, por que você não se inscreve lá, vai ser legal para você e tal. E aí eu fui bem franca, eu fiz, não, eu fiz o curso sobre esse software, mas eu não cheguei a botar em prática, então eu não tenho muita confiança em mim. E aí ele falou, se você não tivesse o conhecimento que é necessário, você não teria sido contratada. E aí eu fiquei, verdade, não é mesmo? Se eles me contrataram é porque eu tenho o conhecimento necessário. E aí, assim, tipo, tanto em questão na vida profissional como na vida pessoal, a gente acaba se colocando nessa posição de inferioridade e às vezes a gente deixa de abraçar muitas oportunidades e alcançar muitas coisas porque a gente se auto-sabota, né? Uma coisa que eu ia falar é porque a primeira vez que eu percebi essa discrepância entre... Eu vou falar agora em termos de educação, entre a gente ter a impressão de que aqui as pessoas não estão boas o suficiente, que lá fora tudo é melhor, foi quando meu irmão fez intercâmbio no Canadá durante o ensino médio. Era um intercâmbio meio assim, de um mês só, meio curto, mas era high school. E aí ele foi para a universidade em Halifax, desculpa, ele foi para uma escola em Halifax, e aí eu me lembro que isso já faz muitos anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, talvez. E eu me lembro que era muito dos alunos brasileiros irem estudar no Canadá e às vezes o ensino, tipo, ser um pouco mais básico, coisas que eles estavam vendo no ensino médio já terem sido vistas no Brasil de forma mais aprofundada, mais complexa, e os alunos brasileiros terem muita facilidade, tipo, às vezes em matemática ou em ciências. E eu fiquei, nossa, que coisa chocante, o ensino, os alunos brasileiros estão se saindo bem nas escolas do Canadá, mas que coisa, tipo, chocante, isso é possível? Eu me lembro que foi a primeira vez que isso me chamou a atenção, assim, eu achar que aquilo era... Como é possível? Depois, já foi durante o Ciências Sem Fronteiras, em 2014, quando eu estudei em Chicago, e Lucas também. E, no caso, a gente fazia arquitetura, mas eu tinha vários colegas que eram de engenharia, eles eram de universidades muito fodas no Brasil, tipo Unicamp, tinha um pessoal do IME, desses cantos foda, UFSCar, dessas universidades de engenharia foda.
E eu me lembro que eles ficavam... A gente que era de arquitetura foi um grande choque. Na verdade, o curso que a gente estava fazendo parecia muito mais difícil do que o nosso na Universidade Brasileira. Mas o pessoal de engenharia era tipo assim, mas isso aqui é muito básico. O que eles estão aprendendo, a gente já aprendeu há séculos na faculdade no Brasil. Tipo, eles tinham muita facilidade e muitas vezes eles achavam extremamente simples o que estava sendo lecionado na Universidade Americana e dizia que, tipo, aqui o professor mastiga tudo, lá no Brasil a gente tem que correr atrás para aprender. E nesse ponto, às vezes lhe torna muito mais... Você aprende a estudar, meio que pela força do ódio e da pressão. E foi o segundo momento que eu percebi que, de novo, a educação brasileira parece que estava dando... É óbvio que os estudantes que às vezes vão para esses campos, eles também já são bons, porque eles tiveram a seleção. Às vezes sim, às vezes não, porque o Ciências Sem Fronteiras meio que foi muita gente, então foi o segundo momento que eu percebi isso, dessa situação. É uma qualidade que eu já ouvi falarem de mim, que eu acho que talvez seja uma coisa que os brasileiros conseguem desenvolver, que seria eu não sei como seria em português, mas eles chamam muito de resourceful. Internacional, ele não sabe como é. Eu não sei como é que traduz uma pessoa que é resourceful. Eu não sei nem em inglês o que é isso. Não quanto sei mais mais em falar português. português, meu É uma Deus. pessoa que ela sempre procura... É o recursudo, ele tá cheio de recurso, é o recursudo, entendeu? Não, é que assim, isso Segundo o Translate, diz que é agradável. Resourceful. não é isso, mas Resortful? Com T? resource, de resource, Ah, De recurso. resourceful, de recurso. de recurso, vem de recurso. Engenhoso. Isso, é uma tradução meio... Mas assim, eu ouvi falarem de mim quando... Isso de mim quando eu fui pro Hunterfold Studio, que é uma organização não governamental, que eu acho que vocês já ouviram falar nos outros podcasts. E no meu último dia foi uma das coisas que o meu chefe, né, meu diretor, falou de mim. Mas isso foi porque toda a vida que... Como eu me sentia muito inferior aos outros estudantes não, outros estagiários, eu sempre procurava primeiro fazer umas pesquisas das perguntas que eu ia fazer. E se eu achasse a resposta, eu preferiria não perguntar. E eu sempre chegava com perguntas mais elaboradas, mais inteligentes, e eu sempre falava, porque eu pesquisei isso e eu não encontrei, entendeu? Então isso foi um valor positivo no final, que eles falaram, o cara falou lá que gostava que eu era resourceful, que eu sempre procurava as informações e pesquisava antes de fazer uma pergunta. Ótimo. É um menino engenhoso. Excelente. Você não queria tudo mastigado, você ia atrás. Isso é bom. Que bom. A primeira vez que eu percebi isso foi quando eu fui pro Ciências Sem Fronteiras. E eu lembro já, tipo, no primeiro projeto, as primeiras coisas, eu não tava conseguindo fazer as coisas. E o que vinha na minha cabeça era, não vai dar certo, eu vou ter que voltar, eu não vou conseguir, tipo, ficar com a turma que eu tô, eu não vou conseguir dar conta, não dá pra mim. E eu sempre tive essa ideia por muitos anos eu tive essa ideia que eu não conseguiria, não era boa o suficiente, principalmente lá fora, o pessoal era incrível, meu Deus do céu. E, na verdade, foi meio, nós como brasileiros somos incríveis em algumas áreas, eles eram incríveis em outras, então não tinha essa questão de inferioridade, mas eu sempre achava. E na minha cabeça era assim, se eu não sou boa o suficiente, eu vou, tipo, trabalhar duro, porque aí vou tentar compensar essa falta de, não sei, habilidade, capacidade com um trabalho duro. E, na real, como é uma coisa, não sei, é uma coisa que a gente tem na cabeça que limita a gente, porque no final do meu ano, um dos projetos ficou na parede como um dos melhores projetos do segundo ano. E eu sei que Renata também aplausos. teve o seu, não foi? Aplausos. Brincando. Eu tive? Mas você não teve um negócio também desse, não? Que foi um dos melhores projetos, ou melhor visualização, sei Não lá. lembro disso não, mas se pá, pode ter acontecido. Se pá, isso aconteceu. Não é impossível, né? Não então é uma coisa que a possível. gente fica assim, o de fora é melhor, eles são melhores e não sei o quê, mas tipo assim, não necessariamente, a gente tem as nossas capacidades e o fato da pessoa ser estrangeira ou não vai fazer isso.
Errei esse final todinho, gente. Corta aí. Você... Não precisa O fato de cortar ser esses brasileiro. mínimos detalhes, não, gente. Vamos. Não, é porque eu não concluí. Mas enfim, vocês entenderam. Tipo assim, é uma coisa limitante. Eu levei um tapa na cara com isso também no Ciências Sem Fronteiras, não uma vez. Logo no primeiro semestre também, no começo, que eu fui conversar com a professora depois da aula, e aí eu tava falando de arquitetura brasileira, e aí eu meio que, sem noção, assim, mas eu comecei a falar mal de arquitetura brasileira, e simplesmente porque era do Brasil, e pra mim eu tinha muito esse complexo de vira-lata, que só porque a gente era do Brasil, a gente fazia as coisas piores, inferiores. E, inclusive, essa foi uma das motivações para ir para o Ciências Sem Fronteiras. Não, vamos tentar coisa nova. E aí eu levei um tapa da professora, praticamente, que ela falou assim, pois eu acho que você precisa ler mais sobre a arquitetura brasileira, viu? Que tem muita coisa boa de qualidade lá. Nossa! Aí eu fiquei, tipo... Nossa! Tá, beleza. Nossa, mano. Doeu em que mim. dor. Pior que ela E tem aí razão. foi quando eu comecei a ver. Não, pior que ela tinha razão, com certeza ela tinha razão. E foi aí que eu comecei a ver, assim. E depois as minhas experiências no exterior só foram confirmando isso, assim, que tem muita coisa no Brasil, na universidade mesmo, eu digo da universidade porque é o ambiente que eu estou mais familiarizado, assim, tanto no Brasil quanto aqui. Tem muita coisa no Brasil que é no mesmo nível, se não melhor do que aqui. Se não melhor, assim, eu digo com certeza. Tem muita pesquisa excelente, tem muita coisa boa e que a gente não enxerga isso. Eu vejo ainda muita gente lá no Brasil com essa sensação de inferioridade, sabe? De tipo, porque a gente tá aqui, aí... Não é nada demais. Tipo, em termos de qualidade do ensino, da pesquisa, é a mesma coisa, se não melhor. Depende muito de professor, depende muito da qualidade do profissional em si. E tem profissionais excelentes lá, e tem profissionais excelentes aqui, tem profissionais péssimos lá, e tem profissionais péssimos aqui também, do mesmo jeito. E eu concordo dessa parte da pesquisa, eu não vou adentrar muito não, porque eu ainda não comecei a fazer pesquisa aqui, mas só para complementar um pouquinho o que o Nicolas falou, quando pensa em ensino universitário, realmente no Brasil existe muito isso, né, de você já ser acostumada a ter alguma noção de pesquisa, porque é normal na universidade pública brasileira, e mesmo que você não queira ser um pesquisador, você sabe fazer uma referência bibliográfica, uma citação direta, e uma citação indireta, que é uma coisa que eu percebo que as pessoas aqui não fazem, os estudantes não sabem fazer. É tipo um Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia. E parece que eles nunca viram uma citação direta ou qualquer coisa assim, leram alguma coisa científica. Pra mim já é uma diferença grande. Queira você ser pesquisador ou não, é uma noção básica de que você não pode copiar o trabalho do outro, reescrever e dizer que é seu. Isso para qualquer pessoa, em qualquer área que você vai exercer na sua profissão ou no seu campo de estudo, assim, é uma noção básica, que é o que eles dizem na universidade. Existe uma coisa chamada citação, isso não é seu, né? Você não é autor. E aqui que eu percebo que não tem. E no mercado de trabalho, eu fiz estágio num escritório pequeno, mas que tinha clientes grandes, importantes, inclusive uma das maiores empresas do mundo era cliente desse escritório. Vamos dizer que é uma empresa de tecnologia e informação. E aí eu entrei assim, fiquei, nossa, eu vou estagiar aqui e tal. E quando eu entrei para ser estagiária, tinha 2 arquitetas júniores, que elas deviam ter mais ou menos a minha idade. E eu me lembro que era muito... Eu contei um pouquinho da minha história, do que eu tinha feito, do que eu tinha estudado, que eu tinha feito engenharia, não sei o quê, outro mestrado. E o pessoal ficava assim muito impressionado. Tipo, nossa, você já estudou isso tudo? Aí eu fiquei, sim, mas não significa que eu tô ganhando dinheiro. E aí, era muito... Eles não... assim, eles não falavam tanto, mas eu percebia. Teve um dia que eu tava meio sem trabalho pra fazer, porque eu fazia as coisas rápido, porque eu tenho prática. E aí, eu tava meio sem ter o que fazer. E tinha uma arquiteta lá, ela... você sabe fazer desenho executivo? Aí eu fiquei, olha,
Assim, o desenho executivo de arquitetura brasileira, que tem as coisas, eu sei fazer, não sei aqui, né? E aí ela me pediu pra. Era um negócio de adaptação de incêndio. Ela me pediu pra contar as portas. E aí eu disse, é só isso? Ela disse, é. Aí eu fiquei. Nossa, cara. Porque eu acho que eles não estavam acostumados com um estagiário que já tivesse noção das coisas, que soubesse fazer o trabalho, que. Sim. Entendeu? Ela disse, bom, eu não sei se eu posso confiar, vou pedir pra ela contar as portas. Aí eu contei as portas do negócio. Mas dava pra perceber que talvez eles não tivessem. Talvez, foi a minha leitura. Ninguém nunca me disse isso, pode ser que eu esteja errada. Mas talvez eles. Quando eu comparo com outros colegas, eu digo, não, realmente é provável que o meu colega não tivesse tido a mesma vivência que eu, então ele não ia saber fazer tal coisa que eu sei fazer, porque eu já tive outras experiências, entendeu? Então eu acho que foi uma surpresa boa pra eles. E eu não esperava por isso também. Sim, é interessante você falar sobre suas experiências profissionais, porque eu acredito que a minha síndrome do impostor, o meu, sei lá, complexo vira-lata, aconteceu mais nessa época profissional do que na época acadêmica. No Brasil, no caso. Porque eu acredito que a gente sempre teve uma boa reputação e no nosso meio, né? E só que eu sempre tinha essa imagem de trabalhar no exterior como se fosse o ponto final, sabe? De todos os meus esforços de conseguir fazer um mestrado no exterior primeiro, para depois poder ter uma credencial boa, para poder conseguir um trabalho no exterior. Saiu tudo como planejado. Saiu tudo como não planejado. Não planejado. Aconteceu que eu fui trabalhar antes de fazer o mestrado. E aconteceu o seguinte. Quando eu estava nessa ONG, eles enviaram meu portfólio sem eu saber para esse escritório internacional no Texas. E eu estava muito interessado nesse escritório, só que para mim era assim, daqui a 5 anos, depois que fazer o mestrado, com certeza eu vou tentar um trabalho lá. E aí quando eles falaram para mim que enviaram o portfólio, eu fiquei muito obrigado, só que na minha cabeça eu falei, caramba, perdi minhas chances de ir para lá, porque eles não vão me contratar com o portfólio que eu fiz, porque eu também tenho esse ideal de portfólio que eu nunca consegui alcançar, e o portfólio que eu enviei para a ONG eu já não estava satisfeito com ele, e só que eles enviaram. Uma merda seu portfólio, viu, Lucas? Trabalho lixo, coisa ruim, mal feita, mal representada. Se eu fosse você, eu tinha vergonha. Horrível. Não, eu tô... Horrível. Eu acho que eu já falei desse portfólio de Lucas em outro episódio. Pra quem não conhece Lucas, o portfólio de Lucas, ele é quase aqueles livros infantis que você abre e tem o pop-up. Entendeu? Você abre e sai o projeto dele já 3D, assim, um holograma, um negócio. Na verdade é o contrário. O difícil é você ser minimalista. E... Olha aí a síndrome do impostor, querendo desmerecer o próprio trabalho. Eu acho que o mais difícil é você ser minimalista do que fazer todos esses cambal aí, Paulo. Eu acho que o difícil é ser bom e ter trabalho bom. Mas voltando, e quando eles enviaram, eu achei que não ia conseguir, passou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e não recebi nenhum e-mail, e na minha cabeça eu esperava isso, né? Eu não estava nem projetando em ir para lá. Mas aí aconteceu que eles haviam enviado um e-mail para mim, eu não recebi de alguma forma, e graças a Deus eles enviaram de novo, perguntando se eu estava interessado para fazer uma entrevista para uma vaga de estágio. E aí eu voltei pro Brasil, bem na época que eu estava voltando pro Brasil, e todo mundo estava animado por mim. Não, você vai pro Texas, não sei o que. Eu falei, gente, não coloquem sua esperança nisso, porque não vai acontecer. Eu vou usar essa oportunidade de entrevista para melhorar meus skills, né? Como é que fala? Soft skills. Habilidades. Minhas habilidades de entrevista, de fala. Isso é porque ele tá no Brasil, viu? Você imagina como é que vai ser quando ele estiver nos Estados Unidos. A gente vai ter que fazer o podcast. Imagina o nojo que ele não vai ficar. Imagina se tivesse em Nova York. Não, é porque tem palavras que você usa mais em inglês e outras que você usa mais em português. Mas usei essa oportunidade para melhorar minhas habilidades de entrevista. Fui,
Depois eu posso contar em um episódio sobre networking. A gente pode falar um pouco, mas tive algumas recomendações que eu consegui para enviar antes da entrevista e fui fazer essa entrevista. Eu falei, vai dar... Achando que não ia passar. Achando que não ia passar. Recomendado. Aí eles abriram meu portfólio lá, porque nas entrevistas eles escolhem 2 projetos para você explicar suas ideias e tudo mais. E eu expliquei, contei um pouco da minha história, todo mundo estava bem sorridente lá, o que me deixou mais calmo. E eu acho que o ponto que eu achei mais interessante foi no final, foi quando um dos entrevistadores, quando acabou a entrevista, falou, antes de a gente finalizar essa entrevista, só queria dizer que você foi muito bem recomendado e tal, e estamos felizes de ter entrevistado você. Foi aí que me passou a possibilidade de poder, esse sonho, né, poder se tornar realidade, de trabalhar lá. E foi quando outra semana já estava recebendo a carta que eu tinha sido aprovado para ser estagiário lá. E fui em 2018 e de novo, a síndrome do impostor, né? Você vai, conseguiu e tudo mais, só que aí você começa a se comparar com os americanos e no meu caso também tinha um amigo que era da Austrália, país de primeiro mundo, estava indo comigo e eu estava me cagando de medo no primeiro dia. Eu falei, caramba, como é que eu vou agora trabalhar no escritório que tem quase 100 pessoas, faz projetos internacionais e só deve ter gente, tipo, top. Como é que eu vou me sair aqui, né? E no primeiro dia, eu me lembro que estava muito nervoso e me botaram no grupo de Urban Design do escritório. Design urbano. E minha primeira atividade foi colocar um mapa em escala. Eu passei o dia inteiro e não consegui. A chefe lá do departamento, eu acho que ela já estava com ódio de mim, mas eu me senti um lixo. Eu me lembro, eu chamei pessoas. Você não conseguiu colocar o mapa em escala? Tava no AutoCAD? Não, era um desenho em JPEG. E aí eu tinha que colocar em escala. Não tinha escala o desenho, mas eu tenho que colocar em escala. Escala com referência no CAD, Lucas. Não, eu tentei no CAD, não estava dando certo no CAD. Eu chamei umas 5, 10 pessoas e não deu certo. Deu certo no final, no caso, mas eu imprimi errado ainda. Só que eu me senti um lixo. E eu falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu sempre tive essa ideia de que se eu conseguir esse estágio, é porque é relativamente fácil você conseguir um emprego nesse escritório. Enfim, os dias foram passando e comecei a ver muitas pessoas indo fazer entrevista lá. Pessoas locais lá, do Texas, ou até por videoconferência. Pessoas dos Estados Unidos mesmo. E começou a ter... tinha muita rejeição, assim. Eles não aceitavam todo mundo. E pra mim, eles aceitavam todo mundo. E aí eu falei, então talvez eu tenha tido alguma coisa que chamava atenção que, sei lá, possa ser bom, entendeu? Talvez eles tenham me contratado porque eu sou bom. Porque eu tava vendo muitas pessoas sendo rejeitadas, né, nas entrevistas. Talvez eu seja bom, talvez eu saiba o que eu tô fazendo. Durou, nesse 1 ano e meio, eu me adaptei ao escritório e a chefe lá do departamento de design urbano me amou, assim, e eu queria sair do departamento e ir para mais arquitetura, e ela porque queria que eu ficasse lá. Ela insistiu que só para eu ficar, mas eu falei, não, eu quero realmente ir para arquitetura. E foi legal que no final do meu estágio lá, recebi só elogios, teve até um cara que trabalhou comigo, ele era um dos principais lá, ele disse que eu fui o melhor estagiário que ele teve e tudo mais. Enfim, eu posso me alongar aqui em várias coisas que foram muito interessantes para mim mostrar assim que principalmente em relação a você ser brasileiro e se comparar com o pessoal de fora, que você pode sim se destacar e, sei lá, ser bom. Eu acho interessante a gente ver esses exemplos, mas tipo, quase todos os exemplos foram de que a gente conseguiu, e depois que a gente já estava na posição de poder, vamos dizer assim, na posição desejada, ainda assim
a gente sentiu esse desmerecimento, esse medo de não se encaixar aquela rotina ou aquela responsabilidade, ou enfim. Mas eu acho importante frisar também que muitas vezes esse medo e esse pensamento negativo sobre si mesmo acaba fazendo você nem tentar. Sim. Né? Que nem você falou, se fosse por você, você não tinha nem tentado, né, Lucas? Não teria, essa não. empresa, você estava na mentalidade de para aplicar para essa empresa eu tenho que ter primeiro um mestrado, porque senão eles não vão me aceitar. Exato. Então você nem aplicou porque já achava que não ia ser aceito. E muitas pessoas às vezes vêm me perguntar como foi que eu vim para o mestrado, como é para vir para o mestrado aqui em Budapeste, ou se tem outras oportunidades, outros cursos, enfim. E aí, mas já vem assim, falando, eu não vou nem tentar, porque não consigo não. Você é muito inteligente, eu não vou conseguir. Ou, nem tenta. Já se coloca na posição de que não é merecedor e que não tem como é que diz? Capacidade, habilidade. A capacidade, exatamente, e nem tenta. Então, eu acho que isso está muito integrado na nossa cultura mesmo, essa coisa da inferioridade, e eu perdi a minha linha de raciocínio. Quer que eu complemento o que você estava falando? Porque eu me lembrei quando você estava comentando justamente disso de não vou nem tentar. Eu acho que às vezes a gente fica querendo criar um trabalho perfeito para poder enviar, um currículo perfeito, um portfólio perfeito, um momento perfeito, uma formação perfeita, porque aí, depois de 15 anos investindo nisso, eu vou tentar. E pode dar errado, inclusive. Mas o que eu acho assim, importante é porque às vezes a gente fica esperando a ocasião, o momento ideal, e o tempo vai passando, daqui a pouco passou 1 ano, 2. E isso é muito comum, acho que no povo da área criativa, tal, principalmente. No final você não enviou seu portfólio, você não tentou aquele projeto, você não tentou aquela competição. E o que eu diria, assim, tudo que eu consegui até hoje, eu vim pra cá, eu consegui estágio, outra competição de projeto, tipo, olha, põe um prazo na coisa, envie. Nunca vai estar tão perfeito quanto você quer que esteja, não adianta, o tempo é limitado, então... Se eu sempre enviei as coisas assim, não, isso aqui é o que eu tenho que vai dar para fazer até agora, então eu vou enviar logo, porque se eu não enviar eu perco o prazo. Até a questão de quem está tentando vir também, não só para arquitetura, mas para outros cursos, às vezes fica, mas eu sei inglês, mas é muito básico, eu não daria conta, ou não vou nem tentar, porque não é suficiente. E assim, creio eu que a maioria de nós veio com inglês muito básico, a primeira vez, e com muito medo e com muita vergonha. Outra coisa que esse povo de fora, quando está aprendendo uma língua, eles não têm vergonha de falar. Não. Eles falam mesmo, tá errado, fala errado mesmo, e o importante é que se entendam, né? E a gente não, a gente só quer falar se a gente já sabe perfeitamente. Eu passei por isso quando fui para a Inglaterra a primeira vez, morei 1 ano e meio na Inglaterra, e meu inglês não melhorou nada, porque eu morria de vergonha de falar qualquer coisa. E aí, agora que eu tô morando em Budapeste, que não é eles não falam inglês, falam húngaro aqui. Tudo bem que minhas aulas são em inglês, mas assim, como não é a língua mãe deles, eles cometem muitos erros de inglês. A pronúncia deles é muito peculiar. Então eu fiquei assim, caraca, esse professor, o inglês dele é péssimo, mas ele tá aí dando aula na universidade. E eu não vou falar. Então, nesse 1 ano e meio que eu tô aqui, quase 2, eu melhorei o meu inglês 300% comparado do que quando eu morei na Inglaterra. Simplesmente pela não vergonha de errar. Porque eu abri mão disso, né? Não vou falar se tiver errado, se não tiver. O importante é... Então, assim, em todos os aspectos, né? Na língua, na profissão, na vida pessoal, em tudo a gente se sabota. E eu acho que isso é muito também de que a gente cresce lá no Brasil sendo bombardeado com
coisas ruins e que o brasileiro tem uma cultura de malandro e por isso ele é corrupto, então todo brasileiro é corrupto, todo brasileiro é um bosta, todo brasileiro... A gente cresce com as pessoas bombardeando isso na nossa cabeça e que é uma coisa que não é verdade. Isso não é porque meia dúzia de político brasileiro faz um monte de bosta que todo brasileiro é assim, entendeu? E ainda tem aquele mito da colonização, né? Porque todo sistema de colonização é uma bosta. Mas existe aquela questão de, não, mas se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, isso aqui era outra história. O que é mais ridículo, porque todo sistema de colonização é de exploração. E nenhum sistema de exploração presta. Ainda tem isso pra piorar, entendeu? Porque o colonizador foi Portugal, e se tivesse sido os ingleses era diferente. Ainda existe isso. Isso aí, a gente tem complexo de vira-lata até no colonizador, tá ligado? Tipo, olha o nível, é outro nível. E você que tá no Brasil, que quer ir morar fora, eu acho que o principal recado que a gente quer dar aqui hoje é esse. É que todo mundo é capaz. Todo mundo consegue e, tipo, não deixe sua autoestima baixar porque você não sabe uma língua ou porque você olha para as coisas de fora e você acha que é melhor e que você nunca vai conseguir chegar. Principalmente hoje que você tem internet, se você tem um objetivo, você quer chegar nesse objetivo, você tem muita informação de como você conseguir chegar nesse objetivo. E não deixe você mesmo se botar para baixo. Nem outras pessoas se botarem para baixo também. E até a questão de levar nãos, né? Desculpa, Lucas, né? Eu passei direto aí na sua mãozinha estendida. Mas assim, às vezes a pessoa recebe um não e aí toma aquele não como verdade absoluta. Eu recebi esse não porque eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Mas às vezes... Não, às vezes é só porque tinha alguém um pouquinho melhor do que você. Não quer dizer que você não é bom. Exatamente. E aí vai inúmeros exemplos, né? Até você conseguir um sim, até às vezes melhor do que aquele que você estava querendo. A gente leva muito não, leva muita crítica, leva muita... Eu vi um negócio no LinkedIn outro dia que eu achei maravilhoso, que a moça falou assim, eu não fui rejeitada num trabalho. Eu fui redirecionada. Eu também Exatamente. acho certo. O que é que tu queria falar, hein, Lucas? Fala aí. Não, eu só queria acrescentar mais nessa coisa de receber não e de achar que você não pode chegar lá, porque existe também uma cultura, eu acho que até de julgar, dos próprios brasileiros, aquelas pessoas que chegam lá. E, por exemplo, eu olhava as pessoas que, por exemplo, passaram em Harvard, passaram não sei o quê, e eu sempre tentava arranjar desculpas, tipo, ele conseguiu por causa que ele é um crânio, ele é super inteligente, ele tem esse dom, ele conseguiu porque talvez ele tenha tido condições melhores. E é verdade que algumas pessoas têm melhores condições que outras, melhores oportunidades, só que cada um tem sua história e ao invés de a gente aprender com os erros e os acertos dessas pessoas, a gente tende a meio que usar esse tal de julgamento, mas como uma desculpa para você mesmo não tentar, porque você mesmo não acha que você é capaz de ter uma história parecida com essa pessoa, chegar no mesmo canto que ela chegou ou chegar em um canto bom. E comigo, por exemplo, eu, quando estava aplicando para universidades nos Estados Unidos, ano passado, eu apliquei para universidades boas, só que universidades que não eram muito renomadas, assim, não é Ivy League, né? Não tá no grupo da Harvard, nem essas coisas. Da Harvard, eu gostei, só um parênteses, eu gostei da intimidade, então não tá no grupo da Harvard. Você sentiu a intimidade, entendeu? Do Yale. Da Colômbia. Ai, meninas. Eu senti a intimidade, entendeu? Ai, que delícia. Ai,
Que riqueza, meu Deus. Mas Ai, Mas- isso é tão Stanford. Varginha. da Varginha. Isso é Mas e eu. voltando aqui, né? Vamos voltar. Onde é que eu tava? Que não tava no grupo da Harvard. Sim, tava na Harvard. Na Só que eu Harvard. nunca apliquei para essas universidades. E esse ano eu. Sim, aí eu apliquei para Cornell, que é uma das Ivy League. Eu não passei. E aí eu falei, esperado, né? Eu nunca tenho o perfil para chegar lá. E eu vi essas pessoas que passavam nessas universidades. Mas eu falei, era não, eu outros entendo porque essa pessoa brasileiros, passou. Lucas? Essas pessoas são os Não. brasileiros ou os gringos? Porque, né, lembrando Não. do questão do complexo. Na época que eu tava aplicando no passado, eram americanos que eram os meus amigos que estavam lá comigo, E seus né? amigos Só que passavam existem também- em Ivy League? Aham. Só que eu falei, eu não vou nem tentar. E também vinha pessoas que não passavam, né? Na Ivy League, que é a maioria. Só que aí eu falei, se essas pessoas não estão passando, eu não vou passar. E esse ano eu apliquei para a Columbia University, mas porque tinha uma oportunidade de bolsa que era uma possibilidade que eu conseguisse. Só que, assim, de novo, apliquei, mas só fiz, mandei as coisas. Não só fiz, né, porque foi muito trabalho, mas dei meu tudo, só que, assim, na minha mente só vai ser um teste. Se não conseguir, eu já esperava e tive a resposta em março que eu passei. E aí você passa e você, caramba, eu consegui passar. E você fica meio que, caramba, se eu passei, todo mundo consegue. Só que as pessoas que te veem de fora falam, não, porque você, Lucas, você é demais, porque você é não sei o quê. Mas você mesmo não vê isso, entendeu? Ó, só um parêntese aqui. A Columbia é a 19ª universidade do mundo no ranking da Top University, que é um site que sempre aparece aqui. Ela tá... Sim, é a segunda melhor da arquitetura dos Estados Unidos. Pois é, e a só fica atrás de Harvard. 19ª do mundo. Ela é Ivy League, da Ivy, entendeu? Ela é íntima. Questão da intimidade. Mas e só 5% das pessoas passam, né? Do que coisinha. Mas enfim. Mas eu não quero falar de novo o meu exemplo, que eu acho que todo episódio a gente fala, mas cabe direitinho nisso, né? De que eu não tinha me inscrito para vir para mestrado fora e só me inscrevi porque Renato encheu o saco até que eu disse, tá bom, vou me inscrever. Mas era justamente isso, eu via os meninos tentando os portfólios deles maravilhosos e eu ficava, não vou conseguir. Eu com meu portfólio reieira, peba, não vou conseguir. Vamos voltar um pouquinho para a questão da pauta, porque é interessante saber. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam que, apesar da gente ser muito já enraizado, como o Nicolas falou, na nossa cultura, que a gente cresce ouvindo que o brasileiro é corrupto, que o Brasil não vai para frente, que é uma merda, e que é isso, e que nenhum político presta, e que não sei o que lá. Então, eu acho que assim, apesar da gente ouvir isso a vida inteira, a gente às vezes deixa de conhecer melhor as coisas que o Brasil tem de boa, de coisas que são boas que a gente tem aqui, e fica desmerecendo. E com isso a gente vai morar fora, vai estudar fora, vai trabalhar fora, achando que é um bosta, e na verdade chega lá e para perceber que na verdade às vezes é muito melhor, vem muito mais bem preparado do que gente que já está lá. Isso aí eu também já percebi. E é importante saber que o Brasil tem universidade de excelência, que falando da nossa área que eu conheço melhor, os arquitetos brasileiros são conhecidos no mundo inteiro. Tipo, eu estudo na Itália, eles conhecem. É óbvio que os clássicos, né? Paulo Imandes da Rocha, Oscar Niemeyer, eles conhecem, mas assim, a arquitetura brasileira ela é conhecida, celebrada e respeitada no mundo inteiro. Não, eu fui numa palestra de Márcio Kogan aqui e tava lotada. Márcio Kogan, lotada. eu acho que ele é professor convidado na Politécnico, entendeu? Ele é professor daí, né? E a Politécnico é uma das melhores universidades de arquitetura do mundo. E ele é professor lá. E tipo, e às vezes a gente fica olhando. A gente tá falando de arquitetura porque nós somos arquitetos e nós conhecemos a arquitetura, então dá pra falar sem passar muita vergonha. Só um pouquinho de arquitetura.
Mas assim, independente da área que você seja, ou o que você gosta de fazer, acho que você tem que conhecer as coisas que tem aqui. Antes de chegar lá fora achando que aqui não produz nada de bom, aqui não tem gente boa, aqui não vai pra frente, não sei o que, não sei o que lá. Os problemas políticos de que o Brasil tem realmente são uma coisa, mas apesar de todos esses problemas econômicos, sociais e diferenças, com tudo que acontece, a gente consegue fazer coisas impressionantes e que, né, chocam o mundo e trazer inovação. O Brasil já trouxe inovação no ramo da engenharia civil, da arquitetura, então é importante conhecer antes de ficar achando que as coisas aqui não funcionam. O brasileiro se sabota demais. Mas aí é interessante, falando de arquitetura, sobre arquitetos brasileiros sendo renomados no exterior, eu me lembrei, quando estava conversando com meu amigo da Austrália, ele fez a entrevista para o estágio depois de mim, num dia depois. Aí ele falou para mim que quando estava fazendo a entrevista, eles falaram para ele, né? Nós fizemos uma entrevista com um brasileiro, foi muito bom, não sei o quê. Aí ele falou, vixe, lascou, um arquiteto brasileiro, porque a imagem que ele tinha de arquitetura no Brasil era muito boa. Eu já vi, os professores dão aula, eles falam, tipo, eles vão falar de história da arquitetura no mundo e em algum momento eles vão falar do modernismo no Brasil e da importância e como aquilo foi relevante, sabe? Então, tipo, é a nossa área, mas existem outras áreas e eu acho que eu tive, todo mundo aqui teve vários choques de ver, eita, peraí, eu vim pra cá achando que eu ia ser o pior da turma, mas na verdade isso não tá acontecendo o contrário. Na verdade, eu sei fazer as coisas, às vezes, até melhor do que quem tá aqui, quem viveu a vida inteira aqui. Então, eu acho que essa é a mensagem que fica. É importante lembrar sempre, parar de acreditar que as coisas, só porque elas vêm de fora, são melhores. Até quando a gente olha para outros ramos, sei lá, as novelas brasileiras são vistas em vários lugares, sabe? Tipo, é traduzido para espanhol e do seu povo, os europeus... Eles assistem, eles consomem as novelas de chocolate brasileiro, né? O pessoal aplaudiu o Bacurau aqui no cinema de pé. Exato. E eu fui assistir Bacurau aplaudido de pé. Isso nem no Brasil você vê. Era legendado ou era dublado em inglês? Não, era legendado. Legendado. Graças a Deus, eu não ia aguentar não assistir um filme daquele dublado. E eu acho que falta um pouco disso, sabe? Porque eu não sei porque eu não sei as razões e assim, a gente duvida, né? Mas ninguém fez uma tese para estudar o complexo de vira-lata no Brasil, pesquisou, ninguém aqui é sociólogo. Mas existem razões para que isso vá acontecer, com certeza, na nossa formação histórica e social. Mas aqui a gente tá falando para quem já tá do lado de fora, quem já tá vivenciando, tem que estar trabalhando e estudando, percebendo que essa ideia tá completamente equivocada em vários âmbitos. Vários, não em todos, mas em vários. Eu acho que é muito de mídia também, né? Essa questão de, não só histórica, mas a mídia. Você só é igual, eu tava assistindo um vídeo falando sobre esse complexo de inferioridade, síndrome do impostor, na questão negra. Ela é uma professora francesa, negra, que está morando no Brasil, e ela falando sobre essa síndrome do impostor nesse contexto, né? E ela falando, o exemplo que ela deu foi esse: se você pensa na África, o que você pensa? Você pensa aquelas vilazinhas pequenininhas, gente morrendo de fome, sem riqueza, sem nada. E daí ela vai e joga 1000 imagens de tipo, a gente julga a África por um país, mas são 50 e tantos países, né? E cheio de riqueza, não só natural, né? Riquezas financeiramente falando, arquitetura, tudo, rico em tudo. Mas a imagem da mídia que passa é que é um país inferior. E é a mesma coisa, tipo, ontem mesmo eu conversando com alguns colegas húngaros e eles viraram para mim perguntando, mas você quer continuar aqui? E eu falei, sim. Aqui? Mas você mora no Brasil? Pra que você quer vir pra cá? Tipo... E, assim, eles têm também essa síndrome de inferioridade. Porque não outro país, a Europa
Tá, tudo bem, então você quer vir para a Europa. Eu falei, não, eu quero continuar aqui, na Hungria. Mas na Hungria, por que não Mas é porque eu não tenho Alemanha, passaporte por que vermelho não que nem você. Suíça, ou sei lá, Espanha. E eu, não, foi aqui porque eu tive essa oportunidade, gostei, amo Budapeste e gostaria de continuar. Mas assim, chocante para eles, porque o que eles querem é sair daqui também. Tipo, para eles aqui não presta. Então, É porque os jovens europeus, né, da União Europeia, eles têm a oportunidade de morar, e você pode morar na Hungria, que a economia tá mais ou menos, em Portugal, que tá mais ou menos, na Itália tá mais ou menos, você pode morar na Alemanha ou na Inglaterra. A Inglaterra saiu, né? Mas enfim, antigamente você podia morar na Inglaterra e na Alemanha, que a economia tava bombando. Eles que são cidadãos da União Europeia, que têm essa flexibilidade, eles têm o mesmo complexo. Ai, não, Portugal não tá bom. Sei lá, a Itália não tá boa, não. Eu vou pro outro canto aqui, que tem mais dinheiro. Eles também têm, mas é em outra escala, né? Diferente da nossa, economicamente. Eu ouvi uma dessa também no Ciências Sem Fronteiras, em Toronto, que eu tava explicando para um canadense, eu tava explicando por que eu tava lá, como é que era. Não, é uma bolsa do governo, que você tem pessoas, tem brasileiros em vários lugares do mundo. Aí ele olhou para mim e falou... E você escolheu Toronto? Que? Tipo assim... Lógico isso. Tem gente na Holanda, isso aqui vem pra Toronto. eu lembrei agora por que a gente entrou nesse assunto. Foi justamente eu falando do podcast, eu falei, não, meus amigos, cada um tá num país, tem Renata na Itália, Nicolas tá no Canadá, Cíntia em Vancouver, não sei o quê. Eu tô em Panamirim. Aí eles, e você aqui? Eu fiz, exato. Então quer dizer que eles já escalam a Hungria, não é o pior que tem na cabeça deles. Tipo, podia ter aplicado pra todo tá lugar vendo? do mundo e você veio bater em Budapeste. Esse complexo não é E eu sou exclusividade bullyingado do aqui. brasileiro. Aparentemente, né? Só que aqui tem um nome chique. Eu acho que a questão de como aprender a lidar com essa síndrome seria você tentar, em vez de focar nos nãos e nos defeitos, focar naquilo que você sabe que é bom. Valorizar suas conquistas e seus sucessos também. Não deixar que não deu certo nisso, mas pô, eu consegui 5 coisas maravilhosas, mas eu vou focar nessa coisa que eu não consegui, não. Tipo, se valorizar no que você realmente tem, as suas habilidades e capacidades. Eu acho que é uma pergunta muito complexa, porque a gente está falando todo um fenômeno social, não do indivíduo. Mas a gente pode falar pro indivíduo mas também. Começando do indivíduo. No grande, né? Indivíduo, Chegar na sociedade, a gente tem que mudar um por um. Tem que mudar um por um, é isso aí. Um Concordo. por um. E as pessoas que estão escutando aqui, que têm esse sonho de morar fora, mas que acham que, não, eles conseguiram porque eles devem ser bons ou devem ter feito alguma coisa extraordinária. Somos mesmo. Tem que começar. Eu acho que a diferença, eu acho que vai tudo na questão de quanto você quer e você tem que começar de algum lugar. E você nunca começa preparado. Você vai você vai melhorando com o tempo. E os não são super necessários para você crescer. E é só não deixar esses nãos definirem quem você é, né? Falou bonito. Não Falou sei, bonito. é muito Chega a complicado. arrepiar. Não, por aí. Se tivesse um psicólogo aqui para falar de síndrome do impostor, que é o problema do indivíduo, seria bom, né? Eventualmente, se tiver algum psicólogo aí interessado em bater um papo, aceito. Mas enfim, se você... Eu acho assim, Tem uma amiga psicóloga que morava na Espanha, que estava trabalhando lá, Luana, que não deve escutar. Um beijo pra você, Luana. que não vai escutar. Olha a Cida impostor aí, Um ó. beijo. Vou cipar ela é psicóloga formada no Brasil e morava na Espanha, voltou pro Brasil agora, não sei por que ela não me disse que a Dizei não falou ainda, mas cipar pode ser uma presença ilustre aqui. Um beijo. Mas enfim, você ouvinte do Levando Ninguém a Lugar Nenhum, se você já passou por alguma situação parecida, se você se achou inferior em algum momento, tá tentando sair do país ou desistiu porque acha que não pode, comenta aqui, fala com a gente, bate um papinho, a gente pode se ajudar.
Foi isso. Nos siga nas nossas redes sociais, levando ninguém a lugar nenhum. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Que a gente não chegou. Compartilhe. Mande comentários, mande perguntas, interaja, comente. Pra dar o quê? Aquela movimentada.